Meu nome é Eneida Feijó. Eu sou professora há muitos anos e decidi fazer psicologia para entender um pouquinho mais a respeito de como funciona a psique humana. Eu dava aula de português para ensino fundamental e médio e dei aulas também de comunicação oral e escrita em turmas de graduação. O funcionamento do psiquismo do ser humano é algo que começou a me intrigar, porque eu comecei a ver casos de depressão, muitos casos de ansiedade dentro de sala de aula e resolvi cursar psicologia. Dentro da psicologia existem 3 abordagens: comportamental e psicanálise, que são as mais conhecidas, mas existe também uma abordagem pouco conhecida, que é o humanismo. Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco que infelizmente esteve no campo de concentração em Auschwitz, e ele sempre dizia que é possível que o ser humano ache um sentido em tudo o que acontece na vida dele. Mesmo dentro de um campo de concentração, ele conseguia ver um sentido em tudo aquilo, em todo aquele sofrimento. Então ele desenvolveu uma outra visão, a logoterapia, que é a terapia baseada no sentido da vida. E isso trouxe muito sentido para mim. Eu achei que isso realmente vinha a completar, vinha muito de encontro ao que eu sempre pensava, que o ser humano precisa extrair da vida um sentido. Ele também dizia que o ser humano tem 3 dimensões: espiritual, física e psíquica. As 3 dimensões estão no ser humano. E quando ele falava em espiritualidade, ele não queria dizer em religião. Ele dizia que a espiritualidade fazia parte do ser humano e que o ser humano só conseguiria achar o sentido da vida se ele transcendesse, ou seja, se ele saísse desse materialismo que as pessoas geralmente estão, para dar voz ao seu aspecto espiritual. E isso me chama muito a atenção na clínica, né? O quanto as pessoas estão mergulhadas nessa questão material, preocupadas em ganhar dinheiro, em comprar cada vez mais, muito longe da sua dimensão noética, trazendo muita depressão, ansiedade, tantos distúrbios psíquicos que nós vemos hoje em dia. Ao lado de Viktor Frankl, também um psicólogo, terapeuta humanista que me chamou a atenção é Carl Rogers. Rogers dizia que o ser humano tem uma tendência atualizante. Então, todo ser humano é capaz de melhorar. Todo ser humano, quando ele quer melhorar, quando ele quer ser melhor, progredir, evoluir, ele tem todas as condições, potencial para que isso aconteça. Então, o terapeuta vai agir como um facilitador. Ou seja, para Rogers, essa tendência atualizante é algo que qualquer ser humano consegue desenvolver, mas muitas vezes ele precisa da ajuda de um facilitador, ele precisa de alguém que esteja olhando de fora e que o ajude a descobrir essa tendência, que o ajude a desenvolver essa tendência, a enxergar esse potencial que ele tem dentro dele. A única coisa que discordo de Rogers é justamente em relação à palavra cliente. Ele preferia chamar os seus atendidos de clientes, porque para ele não era um paciente que estava ali no hospital, ele não iria atender, ele não iria curar esse cliente. Entendo o que Rogers observava, mas na minha concepção, cliente é um termo muito comercial. Então eu prefiro o termo paciente. Só que esse paciente que vem até mim, ele não é esse paciente do hospital que espera que eu faça alguma coisa por ele. Ele é paciente porque ele é paciente com o seu processo. Ele tem que ser paciente com o seu processo. Eu sempre digo para os meus pacientes que a terapia é um processo longo. Não é um processo de 1 mês, 2 meses, tem muitas coisas que vão vir à tona. Então ele tem que ser paciente com o seu processo, que vai ter um tempo, às vezes muito longo, ele vai trazer sofrimento, né? Mexer com tudo que está incomodando vai fazer com que ele sofra. Mas se ele for paciente com o seu processo, ele consegue ter muito sucesso. Paralelo aos atendimentos clínicos, eu acabei desenvolvendo atividades de imersão para que esse ser humano tenha essa conexão, volte a ter a conexão com essa dimensão espiritual. Para isso, sempre essa imersão ela é feita em um lugar com natureza. Por quê? Porque a natureza ela também faz parte de nós. Aliás, o contrário, né? Nós fazemos parte da natureza. Nós somos natureza. Nós temos muito mais água no nosso corpo, assim como o planeta Terra também tem muito mais água no seu corpo. Então, nós somos natureza. A natureza nos acalma. Não à toa que quando nós estamos ansiosos, estressados, preocupados, nós procuramos o quê? Nós procuramos o mar, uma cachoeira, uma trilha, subir montanhas. Então, a importância de ter essa conexão com a natureza, porque nós fazemos parte dela. As imersões estão acontecendo com frequência, com esse objetivo justamente de acalmar a mente, de trazer novamente o equilíbrio, de nos desconectarmos um pouquinho da tecnologia,
tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, mas acaba fazendo com que nós estejamos sempre muito ligados. Então, as imersões acontecem também com esse objetivo de nos desconectarmos desse dia a dia, dessa correria e nos trazer novamente a nossa natureza, o nosso centramento, o nosso equilíbrio. As informações estão no site. Convido a dar uma olhadinha nas fotos das imersões que já aconteceram. Toda a programação está no site também. Eu convido você a conhecer, a fazer uma imersão com a gente. Tenho certeza que você vai amar participar. Fique à vontade então para mandar a sua dúvida, críticas, elogios, sugestões. Você pode agendar sua consulta também pelo site. Eu atendo pacientes de modo presencial, de modo online. Eu tenho pacientes de norte a sul do país, tenho pacientes no exterior também. Aguardo você, aguardo seu contato. Até mais!